1h e 57 minutos. Pode diminuir a musiquinha? Deputado Roberto Duarte, tem aqui uma telespectadora que fez uma pergunta, uma abordagem muito interessante sobre essa questão da linguagem neutra. Perfeito. Boa tarde, deputado. Acerca dos gastos com livros didáticos, como empecilho para a aceitação da linguagem neutra, não é um fato, uma vez que os livros didáticos são reformulados a cada 2 anos e já ocorrem gastos, né? Os livros se desgastam. Pergunta: não seria a linguagem neutra um processo natural da língua, já que surge da necessidade de um grupo social? De que modo essa linguagem excluiria uma maioria que já é dominante? Pergunta ela. E diz mais: a língua se faz de muitas linguagens diferentes. Cada grupo social se aproxima de uma determinada linguagem. Então, por que o problema relacionado apenas à linguagem neutra? Eu quero agradecer essa pergunta aqui. Eu não sei quem foi que fez. Excelente. Eu queria que você se identificasse, por gentileza. Muito boa a sua abordagem. Pode responder, deputado. Excelente a pergunta. Isso é importante para a gente debater e discutir a exaustão o tema. Ela começa colocando uma situação que é mais uma justificativa, não somente uma justificativa, que são os gastos com a mudança dos livros didáticos e ensino. Então aquilo não é só uma justificativa, é uma das justificativas para a apresentação do projeto de lei. Mas veja bem, olha a redundância de você ter que falar todos, todas e todes. Se você usa todos, todos estão sendo agraciados. Pontos. Então olha, para que redundância? A língua portuguesa ela já é muito difícil. A gente tem dificuldade no aprendizado. As pessoas sentem dificuldade ao longo dos anos. Então nós não podemos mais inventar. A gente precisa estudar e melhorar cada vez mais a nossa língua portuguesa. Eu entendo que a gente, ao invés de incluir algumas pessoas, que são 1,2% da população, que se denominam não binários. E nós estamos falando de 15% que você vai estar excluindo, que são os dislexos, além dos surdos que terão maior dificuldade também no uso da linguagem neutra. Então eu estou falando de maior exclusão do que inclusão da linguagem neutra, porque você vai, no popular, beneficiar, tentar incluir quantos por cento da população? 1,2% da população? Quanto isso representa para o país? Há necessidade disso? Eu me sinto contemplado quando falam todos. Olha, todos vocês. Eu vou ter que falar todos vocês, todas vocês, todos vocês. Qual a necessidade? É redundante. Então, eu entendo que deve ser proibido o uso da linguagem neutra no país. É a minha defesa. E respeito as defesas em contrário, todos os pensamentos contrários, a gente tem que respeitar todos e a gente tem que escutar todos. Eu quero mudar um rumo da prosa, voltar mais para a questão econômica, que é a seguinte. Eu queria entender como é que é esse seu projeto de lei aqui, número 17, que altera a lei das estatais, financiamento para outros países. O que é? Mexe em quê? Veja bem, tá, hoje há uma discussão muito grande de o governo federal, através das nossas estatais, emprestar dinheiro para países como a Venezuela, Cuba, que já devem ao nosso país cerca de 600 milhões de reais e não pagam, porque não tem condições de pagar. Então o que a gente fez? A gente não quer criar uma dificuldade, mas nós queremos colocar regras mínimas para que as nossas estatais venham a emprestar dinheiro para outros países. E uma dessas regras nós estamos incluindo aí na lei das estatais 2 incisos. Que para que o país possa emprestar dinheiro para outros países, o país que vai receber esse dinheiro, ele tem que ser um país democrático. E o próprio Partido dos Trabalhadores é o que mais defende, né, entre aspas, a democracia. Então eu não vou ver dificuldade de mudança nessa lei estatal, né? E o segundo ponto é que, para que a gente empreste o dinheiro para outros países, eles têm que estar respeitando as cláusulas do Pacto de São José da Costa Rica, que também se fala em democracia. Então eu vejo que é um projeto hoje que deve ter o apoiamento de quase 100%
no Congresso Nacional. Como é que repercutiu? Porque todo mundo defende a democracia. Como é que repercutiu essa proposta? Olha, a gente viu que repercutiu positivamente naquela ala mais de centro-direita e de direita, e um pouco negativo na ala esquerda. O Itamaraty se pronunciou sobre esse projeto? Não se pronunciaram ainda não sobre o projeto. Nós, inclusive, entramos com um pedido de votação de urgência, nesse projeto de lei. O que isso representa lá na Câmara Federal? Lá, se nós conseguimos 171 assinaturas para o pedido de urgência, a gente leva a votação direta em plenário. Ou seja, esse projeto de lei não passa nas comissões. E ele deve ser votado aí nos próximos 60 dias, 90 dias no máximo, entrando direto para plenário para votação. E eu não vejo dificuldade. Só não vota favorável a um projeto de lei dessa natureza aqueles que não respeitam a democracia. Seu Antônio, que não defendem a democracia. Seu Antônio, morador lá de São Francisco, já eu vou fazer a sua pergunta, mas deixa eu só, já que a gente está falando de economia, depois eu volto aqui para a questão da segurança pública, que é um dos pontos de agenda do mandato do deputado Roberto Duarte. Mas é que eu queria entender também a implantação da área de livre comércio nos municípios do Acre. Só para a gente fechar essa questão sobre economia, Roberto. Perfeito, tá, excelente a pergunta. Já existem alguns municípios do nosso estado que têm os benefícios de se encontrarem na área fronteiriça com outros países, que é aqueles que estão incluídos na área de livre comércio. E o município de Manso Lima, lá na região do Juruá, é um dos municípios que não está incluído na área de livre comércio. E, por consequente, o seu vizinho, o município de Cruzeiro do Sul, também no Juruá, ele está na área de livre comércio. O que acontece lá? Acaba que os empresários de Manso Lima acabam sendo prejudicados pelos benefícios que têm os empresários, a iniciativa privada, lá em Cruzeiro do Sul. E aí a gente está criando essa lei, alterando essa lei, para que o município de Manso Lima também tenha o benefício da área de livre comércio e que também venha a ter depois os benefícios da SUFRAMA, lá no município de Manso Lima. Com isso, aquecendo a economia daquele município. Nós estamos falando de um município que hoje está plantando muitos pés de café, coco, banana, que está em pleno desenvolvimento. E os empresários lá, a iniciativa privada lá tem nos procurado, o prefeito nos procurou, deu essa ideia, veio o prefeito Isaac, nos deu essa ideia de fazer também a extensão dos benefícios da área de livre comércio para o município de Manso Lima. A CISA se pronunciou já sobre isso? Também já se pronunciou, se colocando também favorável pela defesa da iniciativa privada lá no município de Manso Lima. Aproveitando... Lembrando que um dos pontos, um dos requisitos para que o município seja área de livre comércio é que ele esteja na divisa com outros países. E ali, Manso Lima está na divisa com o Peru. Reforma tributária sai? Eu acredito que sim. É um dos pontos que hoje unifica os deputados na Câmara Federal. Ah, é? Até os do Amazonas? Todos, até os do Amazonas. Porque todos querem a votação da reforma. É claro que vai ter a discussão de vários pontos, né? Os do Amazonas, quando você acabou de citar, vão querer manter a Zona Franca no estado do Amazonas. Nós aqui no Acre, por exemplo, gostaríamos muito de incluir o Acre na Zona Franca também, né? Assim como outros estados. Você tem conversado com os parlamentares do Amazonas? Eu converso bastante com eles e a gente... O que você percebe? Principalmente aqueles que são do meu partido, republicanos, a gente tem percebido que eles estão lá para fazer a defesa do estado do Amazonas, que é o correto. Claro. Assim como nós estamos aqui para fazer a defesa do estado do Acre. Mas a reforma tributária é um dos pontos que o presidente Lira deixou muito firme com todos os deputados de que queria votar agora ainda no primeiro semestre desse ano. E todos os deputados também querem a votação da reforma tributária. Claro, vai se ter um debate muito grande, muito extenso. Há já uma comissão, um grupo de trabalho já estudando essa reforma tributária para passar para os deputados agora mais a miúde. O que o Acre precisa observar na tua avaliação? O que é a iniciativa privada, as organizações de classe? O que precisa observar nessa votação da reforma tributária? Eu já recebi algumas reclamações, vinda, por exemplo, da Confederação Nacional do Comércio. CNC, poderosa. Isso. E eles estão também acompanhando esse debate muito próximo e a gente tem que avaliar. Eu ainda não consegui pegar ponto a ponto da reforma tributária
para a gente ver aquelas que são Tá mais estudando preocupantes e aquelas que são menos preocupantes. Agora, uma coisa é certa, tem que se fazer a reforma tributária. Isso é ponto. Ponto pacífico. Agora, como ela vai ser feita, tá aí, os pontos mais polêmicos dela serão discutidos agora, a partir da semana que vem. Anteriormente, você tinha falado a respeito do Código Penal e o seu Antônio, lá do São Francisco, está querendo saber de você. Primeiro, ele é um entusiasta do seu mandato. Ele diz que ele e a esposa dele acompanham o seu trabalho, deputado. Obrigado, e tal. Antônio. Um entusiasta. Agora ele diz o seguinte, ele gostaria de saber o que ele acha dessa audiência de custódia, porque quase todos os que vão presos são soltos na audiência de custódia. Ele quer saber o teu entendimento sobre isso. Olha só, seu Antônio, muito obrigado aí por acompanhar o nosso mandato, por ser um entusiasmo nosso. Fico feliz, agradecido mesmo a você e a sua esposa. Meu amigo, veja bem, essa audiência de custódia, ela se demonstrou ao longo do tempo prejudicial à sociedade. Porque muitas das vezes não se faz ali um juízo correto se o cidadão cometeu ou não um delito, e muitas das vezes coloca um cidadão que comete crimes livre no outro dia que ele cometeu um crime. E a gente precisa acabar com isso o quanto antes possível. Nós precisamos fazer a nossa justiça trabalhar de forma célere, mas da forma que ela não venha a prejudicar a sociedade. E isso nós não podemos mais aceitar. Mas a audiência de custódia é um instrumento... como eu coloquei, contrário à audiência de custódia. Ô Roberto, você já vai participar de alguma comissão? Já está agendado? Como é que é isso aí? Como é que é a escolha para fazer parte desse seleto grupo lá do Congresso? Veja bem, eu, como vereador de Rio Branco, fui da Comissão de Constituição e Justiça, até porque sou advogado já há cerca de 25 anos. Na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, também fui da Comissão de Constituição e Justiça. E hoje eu estou na luta, lá na Câmara Federal, também para participar da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Eu entendo que é uma das comissões mais cobiçadas, mas que é necessária a participação de um deputado federal do Acre. E eu acredito que hoje, dentro da concepção dos partidos, o deputado que mais se aproxima da Comissão de Constituição e Justiça sou eu. E eu estou lutando lá em Brasília para fazer parte dessa comissão. Além também da Comissão de Agricultura, que abrange grande parte daquilo que a gente defende, do agronegócio, da agricultura, do pequeno produtor, da agricultura familiar, do grande produtor. É importante a gente deixar isso destacado aqui no programa. Aliás, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Antes, tem aqui a pergunta do professor Farias, mas antes do Farias é o seguinte. O eleitor acreano, em diversos momentos, ele não esconde que tem se sentido órfão da bancada federal no que se refere a BR-364. Perfeito. Como é que isso está no teu, perfeito. No teu mandato? Eu, desde o início do mandato, desde que a gente ganhou as eleições, eu sempre me posicionei que iria ser uma das nossas bandeiras no mandato de deputado federal a reconstrução da BR-364 que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul. É inadmissível passarem-se anos e mais anos, milhões, bilhões, e essa estrada está uma verdadeira porcaria. Mas o que vocês têm feito lá agora? O que você tem? Nós estamos marcando uma agenda da bancada federal, os 8 deputados federais, os 3 senadores do Acre, com o ministro do Transporte, Renan Filho, que deve acontecer nos próximos 15 dias, onde nós vamos levar a ele a realidade do que está acontecendo no nosso estado. Eu, inclusive, já sugeri à nossa bancada federal que nós também nessa agenda consigamos levar os prefeitos daquelas regiões que mais são atingidas pela BR-364. Por que as pessoas estão se sentindo sem advogados pela BR-364? Porque a bancada federal anterior falava que, não, nós fazíamos agenda no DENIT, no Ministérios e tal. Mas o que aconteceu, na tua opinião? Olha só, o que acontece ali é o seguinte, gastam-se cerca de 50 a 100 milhões por ano fazendo a reforma do BR, tapando buraco, enxugando gelo, jogando dinheiro pelo ralo, ao invés de fazer uma reconstrução, pelo menos de um certo trecho. Por exemplo, ali, de Mané Urbano até Feijó. Aquilo ali precisa ser reconstruído. O resto da estrada a gente consegue dar uma manutenção e melhorar ela, as condições de qualidade. Né? Mané Urbano, Feijó é Tabatinga. Pois é, aquilo ali a gente precisa fazer uma reconstrução. E aí já foi feito um orçamento sobre isso e parece-me que esse orçamento gira em torno
de 400 a 500 milhões. Olha só, já se gastaram quantos milhões nessa estrada? Se gasta de 50 a 100 milhões por ano. Em 4 anos tu faz a reconstrução dela. Querem emprestar dinheiro, o governo federal quer emprestar dinheiro para outros países. E nós precisamos de dinheiro aqui no estado do Acre para reformar a nossa BR-364. É isso que não pode acontecer mais no país. E é esses os argumentos que nós vamos levar para o ministro Renan Filho, dos Transportes, para comovê-lo, sensibilizá-lo de que nós precisamos fazer uma obra de qualidade na BR-364, que infelizmente não foi feita até hoje. Contem com o meu total e integral apoio nessa luta lá na Câmara Federal. Roberto, rapidinho, o professor Freire está perguntando a respeito de salário. Podemos esperar um salário melhor e mais digno? Ele lembra aqui que o ex-presidente reclamou recentemente de que ganha apenas R$33 mil, os deputados tiveram aumento, enfim. E aí? Sim. Olha, essa luta a gente sempre teve aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Eu, inclusive, no aumento do aumento geral do servidor público, votei pelo aumento na comissão de orçamento que passou. Em plenário, a base de sustentação do atual governo votou contrário e derrubou o aumento que nós tínhamos feito a maior. E eu entendo que os professores, assim como toda a classe, têm que ganhar melhor. Veja as promessas do atual governo federal. Quanto é que foi o aumento do salário mínimo? R$18. R$18. E aí, aqueles que fizeram um Lzinho, né, agora tem que dar satisfação para a população. O aumento de R$18 do salário mínimo é uma vergonha. Nós precisamos mudar essa realidade. E dos deputados? O dos deputados teve um aumento de, parece que 6%. Um deputado federal ganha 39 mil bruto. Bruto está lá, ele está no portal Transparência. Não tem o porquê mentir para a população. Certo? Líquido deve dar em torno dos 25 mil, não sei. Eu não recebi o primeiro salário ainda, então eu não posso falar. Ainda não recebi o primeiro salário. Eu não posso dizer que vou ficar com pena de você, né? Mas assim, tá, os professores, a polícia, de forma geral, a área de segurança pública, a área da saúde, tá, precisa ser melhor valorizada. Ave Maria. E isso é uma questão estadual que abrange também a União. Mas eu quero dizer a todos que eu sempre lutei por melhoria nas condições de salários e, principalmente, de qualidade de serviço dos servidores públicos do Estado do Acre. Tem outros pontos aqui da nossa que estava planejado, mas não deu tempo. Eu queria agradecer muito a sua vinda aqui no Gazeta Entrevista mais uma vez. Então, eu que agradeço a você, a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez à população a oportunidade de representar o Acre lá na Câmara Federal. Vamos mudar a história de como um deputado federal trabalha lá em Brasília. Hoje nós não vamos debater só emendas, nós vamos trabalhar projetos de lei, PECs, mudar a lei para dar direitos e garantias à nossa população. O deputado federal precisa prestar conta do seu mandato. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço. Obrigado, Roberto. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.